Olá, crianças, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula da nossa EBD. Hoje é a lição 8. Nós vamos falar sobre escolhas. Nós vamos falar sobre Abimeleque, que era um homem muito mau. Foi um homem muito mau. Vocês sabem o que era Abimeleque? Abimeleque foi um dos filhos de Gideão. Isso mesmo, na aula passada nós estudamos sobre Gideão, que foi um dos nossos juízes, né, que Deus usou para libertar o povo da escravidão dos midianitas. Então, hoje nós vamos falar sobre Abimeleque, que foi um dos filhos de Gideão. Gente, sabe quantos filhos Gideão teve? Gideão teve 70 filhos. Olha só, 70 filhos. E Abimeleque era um dos filhos dele. Só que, porém, Abimeleque era um filho mau. Era um filho mau. Diz a Bíblia, diz a nossa lição, que Abimeleque, ele não morava junto com seus irmãos na casa dos seus pais. Ele morava com sua mãe. Ele foi criado pela sua mãe. E então, quando Gideão morreu, vocês lembram, gente, que a gente sempre volta a repetir, o livro dos Juízes sempre volta a repetir essa história. A terra teve paz enquanto Gideão reinou, porque Deus era com Gideão. Só que quando Gideão, que também era conhecido como Jerubbaal, vocês lembram dessa história, porque ele destruiu o templo de Baal na casa do seu pai, então ele ficou conhecido como Jerubbaal. Ele era guiado por Deus, então havia paz. E diz a Bíblia que a paz reinou durante 40 anos, gente. Houve paz durante 40 anos. A terra descansou, Israel descansou da perseguição. Só que quando Gideão morreu, o que acontece? O povo voltou a fazer as coisas erradas. Toda vez que um juiz morria, o povo voltava a fazer coisas erradas. Se esqueciam de Deus por completamente. Se esqueceram do Senhor. E aí, Abimeleque, que era o filho, olha, gente, ele era um homem muito mau. Olha a cara dele. Dá até pra assustar, né? Abimeleque era um homem muito mau, muito mau, muito mau. Gente, sabe o que ele fez? Ele tinha 70 irmãos, né? Ele foi na casa dos parentes da mãe dele, lá em Siquém, e falou para todo mundo: olha, o que é melhor para vocês? Que 70 homens governem sobre vocês? 70 homens dirijam a vida de vocês? Por quê? Quando Gideão morreu, os seus filhos, todos os seus filhos, gente, Gideão tinha muitos filhos. Todos os seus filhos começaram a governar, entendeu? Começaram a presidir sobre os filhos de Israel. E os filhos de Israel vinham a ele se consultar. Então falou, o que é melhor? Vocês ficarem sobre a governança de 70 homens ou vocês ficarem sobre um homem só? Gente, o pessoal da terra da casa da mãe dele, obviamente que foi a favor dele. E sabe o que eles fizeram, gente? Se reuniram e falaram, não, a gente vai querer você. Quer que só você reine sobre nós. E todo o povo lá de Siquém falou, a gente quer que só você reine sobre nós. E aí, gente, Abimeleque foi lá e chamou, pegou dinheiro do povo, o povo deu dinheiro para ele, deu ouro para ele. Ele foi lá e chamou uns homens maus. Outros homens maus, gente, sabe o que ele fez? Foi lá na terra, lá na casa do seu pai e matou todos os seus irmãos, gente. Matou todos os seus irmãos. E aí, gente, só sobrou um. Sabe quem sobrou? Jotão. Jotão, olha como ele era calmo. Ele tinha o coração voltado para Deus. Jotão, ele guardou o que o pai dele ensinou sobre as coisas do Senhor no seu coração. E aí Deus deu escape para ele. Jotão conseguiu fugir dessa matança toda que o seu próprio irmão Abimeleque, que tinha um coração muito mau, estava fazendo. Gente, sabe o que aconteceu? Quando Jotão fugiu, Jotão pegou, subiu no monte, bem alto, lá em Gerizim, e falou para o povo, contou uma história para o povo. E falou assim para o povo, olha só, tinha umas árvores e eles chegaram e falou para figueira, olha a figueira. Gente, sabe o que é a figueira?
A figueira é uma árvore que dá figo, que dá frutos. Falou, olha, reine sobre nós, reine sobre nós. E sabe o que a figueira falou? Falou assim para eles, por acaso eu vou deixar de dar os meus frutos e vou reinar sobre vocês? Para mim reinar sobre vocês vai dar muito trabalho. Então eu não posso, eu teria que parar de dar frutos. E o meu fruto é doce, suave, então não vou parar de dar frutos. A figueira disse, não vou reinar sobre vocês. Isso Jotão contando pro povo. Aí ele falou assim, aí eles foram e perguntaram para a oliveira. Gente, a oliveira, ela produz o óleo, o azeite. E falou para a oliveira, reine sobre nós. E a oliveira falou, não vou reinar, porque para mim reinar sobre vocês, eu vou ter que parar de produzir o meu óleo, que é tão bom. E aí eles foram e perguntaram para a videira. Sabe o que a videira produz? A uva, produz o vinho. E aí eles falaram para a videira, reine sobre nós. E a videira falou, não vou reinar sobre vocês, porque se for para mim reinar sobre vocês, eu vou ter que parar de produzir os meus frutos, a uva, e parar de produzir o vinho, então não vou poder reinar sobre vocês. Gente, aí eles foram e perguntaram, sabe para quem? Para espinheira, gente, para espinheira, né? Para o pinheiro, né? Para espinheira, que é uma árvore, gente, que produz o quê? Que é cheia de espinhos, cheia de espinhos. Vocês já viram uma planta cheia de espinhos? Né? A rosa, por exemplo, você consegue pegar, não machuca, não dói a mão? Gente, a espinheira, ela só tem espinho. E ela só serve para quê? Para acumular insetos e para ferir o homem. Toda vez que o homem for pegar nela, ele se machuca, entendeu? E aí ele falou, reine sobre nós. As outras árvores falou para a espinheira, e a espinheira falou assim, tá bom, mas aí vocês têm que se abrigar embaixo da minha sombra. Ou seja, teria que se abrigar embaixo da espinheira. Gente, chegar perto da espinheira, eles iam sofrer, entendeu? E aí, caso contrário, se o povo fosse certo isso, que eles iriam prosperar. E é exatamente isso que ele falou para o povo, gente. Ele estava querendo dizer que o irmão dele era muito mau. E todo o povo quis que o irmão dele mal reinasse sobre ele. E por isso toda a família dele sofreu. Porque todos os irmãos dele foram mortos pelo próprio irmão, gente. Olha que escolha ruim. Quando a gente quer, entrega ao Senhor e segue a palavra do Senhor, porque Deus, gente, Deus é amor, Deus é bondade. Nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Então nós temos que produzir amor como Cristo tem amor, como Jesus tem amor. Jotão escolheu servir ao Senhor, escolheu produzir frutos bons no seu coração. Abimeleque não. Abimeleque se tornou um homem mau, matou todos os seus irmãos, toda a sua família, pelo quê, gente? Pelo poder, pela ganância, pela inveja. Ele tinha inveja que os irmãos dele estavam reinando e ele não, porque ele não foi criado junto com o pai, ele estava junto com a mãe. Mas ele queria todo o poder para ele achava que ele tinha direito por ser filho de Gideão. Entenderam, gente? E por isso ele resolveu fazer o mal, escolheu o mal. Essa nossa lição de hoje nos traz isso, sobre as escolhas que nós fazemos. Aí sabe qual foi, gente, o fim de Abimeleque, gente? Sabe o que Jotão tinha dito pro povo sobre as árvores? A mesma coisa aconteceu com Abimeleque. Todo aquele povo daquela cidade que escolheu servir Abimeleque e colocar ele como rei, Deus colocou um sentimento ruim no coração do povo contra Abimeleque e um sentimento ruim no coração de Abimeleque contra o povo. E sabe o que aconteceu? O Abimeleque se voltou contra o próprio povo, gente. Foi lá, diz a Bíblia que ele foi lá, gente, matou todo mundo. Ele não tinha amor, gente. Ele não tinha amor no coração. Ele tinha raiva, ele tinha todos os frutos ruins, ódio, inveja. Tudo que não agrada ao Senhor, Abimeleque tinha no coração. E ele foi lá e matou todo o povo, gente. Não importava se era mulher, homem, ele matou todo mundo, diz a Bíblia.
E aí, sabe o que ele fez ainda? Pegou naquela cidade que tinha elegido ele, gente. Foi lá e jogou sal na terra. Sabe para quê o sal? Porque o sal não deixa com que as árvores nasçam novamente. Ele queria amaldiçoar toda aquela terra, para aquela terra não produzir mais. Mas acontece que Deus é maior. Aquilo estava acontecendo por conta da escolha ruim que ele tinha feito e a escolha ruim que o povo tinha feito. Porque o povo se voltou até mesmo contra Deus. Eles voltaram a adorar Baal, sabe? Se esqueceram de adorar o Senhor. Escolheram um homem ruim para reinar sobre eles. Mas o que Jotão disse que iria acontecer, aconteceu. Então, e aí depois, diz a Bíblia que Abimeleque foi lá contra a outra cidade, contra Gaal, né? Em uma outra cidade. Quando chegou lá, gente, ele entrou em guerra com aquele povo também. E por mão de uma mulher, que a Bíblia não fala o nome dela, ela pegou uma pedra, jogou e feriu a cabeça de Abimeleque, gente. E diz a Bíblia que a cabeça de Abimeleque se abriu. Se abriu, gente. E sabe o que aconteceu? Ele estava prestes a morrer. Prestes a morrer pela mão de uma mulher com uma pedra, gente. E aí ele falou pro moço dele que estava com ele, falou assim, olha, me mata de vez, porque daí não vou ter a fama de que morri pela mão de uma mulher. E aí ele foi morto. Ou seja, aquele espinheiro que Jotão falou era ele. Ele feriu a todos os povos, o povo que quis eleger ele como rei, desculpa, gente, e ele foi morto também pelo próprio povo, entendeu? Um se virou contra o outro. Então, gente, a gente tem que prestar atenção, muita atenção nas escolhas que a gente faz. A gente tem que fazer as nossas escolhas baseadas na palavra do Senhor. Tudo que Deus fala para nós fazermos é bom, é perfeito, é agradável. Então, a gente tem que viver segundo a palavra do Senhor, né? E aqui, como diz a palavra, aqui no versículo para memorizar, olha só. Felizes são os que vivem de acordo com a lei de Deus, o Senhor. Tá em Salmos 119, versículo 1. Vamos falar com a tia novamente? Felizes são os que vivem de acordo com a lei de Deus, o Senhor. Felizes são os que vivem de acordo com a lei. A lei é a palavra de Deus, o Senhor. Então, todos aqueles que vivem de acordo com a palavra do Senhor são felizes. Porque a Bíblia ela é na boca do Senhor falando. Gente, por que a tia pega no pé de vocês para você estudar a Bíblia, para você ler a Bíblia? Porque toda vez que a gente lê a Bíblia, a gente começa a ver as coisas com um olhar diferente. Entra a paz no nosso coração, sabe? A gente começa a ter mais intimidade com Deus, a conhecer mais a Deus. A gente conhece a Deus pela sua palavra. A gente vai conhecer o Senhor pela sua palavra. Tudo que Deus quer para mim, para você, está aqui. Por isso que a tia insiste com vocês que vocês têm que ler a Bíblia. Então, escolham a palavra de Deus. Escolham andar de acordo com a palavra de Deus. Não de acordo com o amiguinho, que o amiguinho fala. Porque Abimeleque, ele teve um final muito ruim. Ele foi muito mal e teve um final muito ruim. Todos aqueles que obedecem ao Senhor e seguem os seus caminhos, gente, tem livramento de morte, tem muitos livramentos. Jotão, ele foi livrado pelo Senhor porque ele tinha um coração bom. Ele escolheu servir a Deus e Deus o livrou, Deus o guardou. Tá? O objetivo da nossa lição, gente, é aprender que todos aqueles que escolhem andar nos caminhos do Senhor, Deus o livrará do mal, tá? Então, guardem essa lição no coração de vocês, sobre as escolhas que fazemos, ser bom ou ser mal. Abimeleque, ele tinha a oportunidade de escolher, mas ele escolheu o mal. E ele teve um fim muito ruim. Todos aqueles que não fazem a vontade de Deus têm um fim muito ruim. Então, crianças, guardem essa palavra no coração de vocês. Fiquem com Deus, tá? Deus abençoe. A tia tá muito feliz com todas as fotinhas que vocês estão mandando, mas ainda tô sentindo falta de algumas crianças ali, viu? A tia tá sentindo falta, tá bom?
Tô com saudade muito grande de todos vocês. Logo, logo tudo isso vai acabar em nome de Jesus, tá? Fiquem com Deus, um beijo no coração e até a próxima aula. Beijo!